6. Concretização da particularidade como categoria estética em problemas singulares. A análise do particular que constitui o ponto central organizador do processo de criação estética, ainda que em suas consequências ultrapasse os quadros do exame gnosiológico, revela-nos, porém, ao mesmo tempo, os traços específicos essenciais do reflexo estético da realidade. A estrutura da obra de arte e a peculiaridade do comportamento estético que resultam deste reflexo formam, naturalmente, o objetivo de posteriores e mais concretas investigações estéticas, que também, em grande parte, não podem se limitar ao exame dialético materialista, exigindo o recurso aos instrumentos do materialismo histórico. Todavia, mesmo no nível até agora alcançado pela nossa investigação sobre a essência específica do reflexo estético, revelam-se algumas conexões fundamentais que devemos caracterizar, pelo menos sumariamente, em seus traços mais gerais, observando preliminarmente que não apenas nos limitaremos ao mais geral, como também que só poderemos tratar dessas questões em relação ao nosso específico problema da particularidade da diferença entre reflexo e reflexo artístico da realidade. 1. A característica mais geral da forma artística. O primeiro problema que aqui se coloca é o da peculiaridade da forma artística. Se bem que, desde Hegel, seja claro que forma e conteúdo se convertem incessantemente um no outro, se bem que o materialismo histórico, dialético histórico, indo além de Hegel, estabeleça firmemente a prioridade do conteúdo, mesmo reconhecendo essa recíproca relação de conversão do conteúdo na forma e vice-versa. Apesar disto, a investigação que se dirige especificamente para a forma não é absolutamente algo ocioso e, em particular, não é um problema cujo estudo, como pensam os vulgarizadores, entra em choque com o método do materialismo dialético histórico. Lenin disse, abre aspas, a forma é essencial. A essência tem esta ou aquela forma, de acordo também com a essência, fecha aspas. Se examinarmos mais de perto a diferença da forma no reflexo estético e no reflexo científico, na base dos resultados até aqui obtidos, deveremos estabelecer o seguinte: a forma científica é tanto mais elevada quanto mais adequado for o reflexo da realidade objetiva que oferecer. Quanto mais for universal e compreensiva, quanto mais superar ou deixar para trás a imediata forma fenomênica sensivelmente humana da realidade, tal como esta se apresenta cotidianamente. Ainda que a matematização de toda a ciência seja uma utopia, em razão de em parte por razões de princípio, em parte por causa do estado atual do nosso conhecimento da realidade objetiva, neste ideal se expressa, porém, uma tendência relativamente legítima do pensamento científico, a aspiração a uma generalização que compreenda o máximo número possível de casos singulares, aparentemente heterogêneos, a mais compreensiva generalização possível. Isso significa que esta forma universal destrói, ou pelo menos supera, o inteiro conjunto das formas singulares e particulares, nas quais costuma aparecer a lei que nela se manifesta, a fim de poder expressar com adequação suficiente a própria lei, revelando os momentos essenciais e comuns ocultos na superfície da imediaticidade. Que essa universalidade não seja abstrata, mas concreta, se a lei for essencial e real, é algo que já várias vezes é algo já várias vezes assinalado. É suficiente remeter o leitor ao que Engels afirma a propósito da concreticidade dessas generalizações. Mas esta concreticidade é a concreticidade da máxima universalidade, do máximo afastamento formal das formas do mundo da evidência imediata. O critério da sua justeza e da sua profundidade é precisamente esta universal aplicabilidade a fenômenos de conteúdo aparentemente heterogêneo, cuja heterogeneidade é superada justamente nesta concreta universalidade. Mesmo que a finalidade do conhecimento científico seja a investigação do caso singular, esta fundamental estrutura do reflexo não se altera. Em seu devido lugar, chamamos a atenção para o fato de que este retorno do singular, do universal ao singular, que não se confunde com o isolamento positivista de singularidades frequentemente exteriores ou mesmo insignificantes, só pode produzir frutos científicos se cada singular for conhecido conjuntamente com as leis, que o põem em relação com a universalidade que o compreende com as particularidades intermediárias. Que se pense no exemplo acima citado do diagnóstico em medicina, onde se torna claro que todo progresso real somente pode ocorrer pelo caminho indireto da generalização e da justa aplicação do universal ao particular. Nitidamente diversa é a forma estética genuína e original,
ela é sempre a forma de um determinado conteúdo. Ao afirmarmos isto, não devemos perder de vista o fato de que cabe à estética como ciência descobrir o mais possíveis universais, e cabe à crítica aplicá-las a obras singulares, ou grupo de obras singulares. A estética, a história da arte, a crítica, etc., são precisamente ciências, para as quais vale essencialmente o que acima dissemos do reflexo científico da realidade. Em outro local, veremos nos detalhes até que ponto o fato estético como conteúdo dessas ciências influi sobre a sua metodologia, modificando-a. Aqui é suficiente sublinhar que a concepção segundo a qual a crítica seria um gênero artístico que floresceu no romantismo alemão e que se tornou vez por outra uma intensa moda no período imperialista, carece de qualquer fundamento gnoseológico e metodológico. Devemos aqui estudar a forma estética em seu modo genuíno e original de manifestação, tal como podemos encontrá-la sobretudo na obra de arte, enquanto objetivação do reflexo estético da realidade, no processo criador e no comportamento estético receptivo em face da arte. É evidente que a forma artística, precisamente quando tem importância estética, é a forma específica e peculiar daquela determinada matéria que constitui o conteúdo de uma dada obra. Já nos referimos a este problema quando tratamos do particular como meio organizador. Referimos-nos ao fato de que, no mesmo artista, em suas obras similares entre si do ponto de vista estilístico, este meio organizador é situado diversamente. E deve estar claro que o modo artisticamente essencial pelo qual se dá forma, a peculiaridade da forma, deriva e é determinado precisamente a partir deste ângulo visual. Ela determina aquilo que, no mundo formado na obra, foi ressaltado, o que foi negligenciado, inclusive o que foi eliminado, isto é, os traços e momentos da realidade artisticamente refletida, que se tornam elementos construtivos da obra e o papel concreto que desempenham nesta construção. Apenas em outro contexto poderão ser tratadas detalhadamente as consequências que decorrem disso, como, por exemplo, a essência estética da composição, a relação dialética entre concepção do mundo e concepção artística, etc. Toda a história da arte e uma sadia sensibilidade estética nos ensinam que se trata aqui de um problema central, ou seja, da ascensão do fato estético. Se bem que não seja este o local para extrair todas as consequências concretas, deveremos nos referir a alguns momentos essenciais. 2. Maneira e estilo. Comecemos por uma questão relativamente simples, a da maneira e do estilo. O que é maneira em sentido estético? De um modo simples, podemos talvez defini-la do seguinte modo: um artista se torna maneirado quando, em cada um de seus contatos com a realidade, não se adapta à peculiaridade do objeto ao qual deve dar forma. Quando não renova em face de tal peculiaridade um determinado modo de considerar a realidade, que ele elaborara, bem como os meios artísticos expressivos que decorriam deste modo de consideração. E, quando, ao contrário, fixa-os em si, transformando-os em um a priori estético da compreensão da realidade e da sua representação, de tal modo que os elementos formais dele decorrentes assumem na obra certa autonomia em relação à matéria que vai ser plasmada. Não é preciso dizer que temos aqui um fenômeno muito frequente na história da arte, e não no que diz respeito a subliteratos ou diletantes. Neste caso, não se fala de maneira, pois tais tipos estão fora do julgamento estético. Ao contrário, tal fato é verdadeiro, com muita frequência em artistas bastante dotados, em mestres da arte. Na presente investigação, não interessa delimitar exatamente a diferença estética entre maneira e estilo. Analisaremos sua oposição exclusivamente do ponto de vista da teoria geral do reflexo estético. Mas até mesmo de uma perspectiva tão geral, resulta que os máximos expoentes da história da arte são precisamente os gênios, aqueles que em sua produção realizam o mais incessantemente o possível Goetheano morra e nasça, ou seja, que renascem como artistas criadores em face de cada novo conteúdo. Para esclarecer perfeitamente esta situação, bastará recordar aqui o próprio Goethe ou Pushkin. Ao contrário deles, existe um grande número de artistas notáveis e importantes que, mesmo quando eles próprios sofriam com isso, como é o caso de Heine, deixaram-se conduzir vez por outra ou continuamente a um certo enrijecimento maneirista. A grandeza da poesia de Heine no princípio da década de 40 e depois de 48 deriva precisamente do fato de que grandiosas e profundas experiências pessoais destruíram este a priori da maneira
que se havia formado nele neste período, e libertaram da maneira sua concepção poética e, portanto, seus meios de expressão. Trata-se, naturalmente, de dois extremos, levados ao limite máximo por abstração. Na realidade, não existe nenhum artista que em toda a sua produção tenha estado livre da maneira, nem jamais existiu produção de real valor artístico que se tenha mantido em tudo presa ao nível da maneira. Mas, para a nossa finalidade, o que é explicitar a forma estética como sendo a forma de um conteúdo determinado, é inteiramente suficiente a fixação desses extremos e de sua oposição do ponto de vista do valor estético. De fato, estas rápidas observações mostram qual o problema em relação à teoria do reflexo na estética. Toda maneira consiste na elaboração de um modo de expressão abstratamente subjetivo, sobre a base de um modo abstratamente subjetivo de considerar a realidade, e, portanto, de um modo artístico de trabalhar, no qual o sujeito criador aparece como um indivíduo singular. Nasce assim a singular situação objetiva, mas de nenhum modo paradoxal, de que aquela subjetividade abstrata se contrapõe ao universal conteúdo concreto e determinado, particular, como universalidade abstrata da forma e, ao mesmo tempo, ultrapasse para cima e para baixo a sua essência realmente artística, a sua particularidade. 3. Técnica e forma. De uma outra questão similar que pode esclarecer introdutoriamente esse conteúdo de problemas é a da técnica artística. Também aqui, como em todas as questões que abordaremos subsequentemente relacionadas com problemas concretos da estética, não poderemos tratar naturalmente das importantes relações complicadas e em larga medida ainda não esclarecidas entre forma artística e técnica. Também aqui deveremos nos limitar aos momentos mais gerais, que estiverem estreitamente ligados à peculiar função da categoria da particularidade na estética, que puderem iluminar, por um lado novo, as diferenças entre reflexo científico e reflexo artístico. Não é necessário nos alongarmos na explicação de que, também na questão da técnica, a origem é comum. Neste local, naturalmente, não se trata de expor, ainda que sumariamente, o processo de diferenciação da técnica. Limitar-nos-emos a remeter o leitor ao que Marx disse nas afirmações que citamos, em um contexto inteiramente diverso, quando tratamos dos problemas lógicos da particularidade, com a finalidade de demonstrar que o advento e a hegemonia da máquina libertaram cada vez mais a técnica da indústria de todas as suas barreiras antropológicas. Esta decisiva reviravolta na história do trabalho tem, ao mesmo tempo, uma importância igualmente decisiva na nítida separação que cria entre a técnica em sentido científico e prático industrial, estreitamente ligados entre si, e a técnica em sentido artístico. Até este momento, os limites são flutuantes. Enquanto a produção é puramente artesanal, é quase impossível determinar onde começa e onde acaba o modo artístico de elaboração. Apenas o desmembramento do processo de trabalho que se inicia na manufatura revela claramente o princípio da diferenciação, mas ainda sem destacar-se inteiramente das capacidades da habilidade do homem. Aqui reside, de fato, o princípio da separação real. Na técnica moderna, em sentido científico, o essencial é o fato de ser ela destacada da subjetividade humana. Não, de certo, do ponto de vista da finalidade. Esta, em última análise, é sempre econômica e serve, portanto, à sociedade humana. Mas o seu processo baseia-se sempre em um conhecimento das leis naturais independentes do homem, em sua melhor combinação possível, em sua melhor conexão possível em vista daquelas finalidades. Sem penetrar nos detalhes, podemos já afirmar que, deste ponto de vista, um processo técnico é tão mais perfeito quanto mais universais forem seus fundamentos teóricos, quanto mais simples e, por isso, mais universal puder ser a sua aplicabilidade. A necessidade, quando da sua aplicação, de se apelar a um dom particular e não a uma capacidade que possa ser aprendida mais ou menos rapidamente por qualquer homem, indica sempre um certo limite momentâneo da perfeita tecnicização. A esta universalidade da técnica mecânica científica contrapõe-se nitidamente o modo de trabalho do antigo artesão. Não por acaso, em épocas longínquas, o virtuosismo artesanal era definido como o segredo de certos mestres ou de certas corporações. Para nossas finalidades, esta expressão não deve ser tomada em sentido literal, como se indicasse algo escondido. Trata-se de algo qualitativamente diverso dos casos sobre os quais dizemos hoje, por exemplo, que a patente de um processamento técnico é monopólio de um determinado grupo de especialistas.
A diferença torna-se evidente se pensarmos que monopólios dessa espécie não podem jamais durar por muito tempo, nem mesmo quando o seu segredo é protegido por um poderoso aparato estatal. Recorde-se que o destino do monopólio das bombas atômicas e de hidrogênio. Recorde-se o destino do monopólio das bombas atômicas e de hidrogênio. No atual estágio das ciências naturais teóricas ou aplicadas, da técnica cientificamente racionalizada, nenhum problema, uma vez resolvido, pode ser considerado como sendo, em princípio, insolúvel para os não iniciados. Pelo contrário, inúmeros segredos da técnica artesanal permaneceram até hoje como autênticos segredos. Neste ponto, revelam-se claramente as linhas principais do contraste, ainda que tenhamos falado do ponto de vista do artesão, o qual está frequentemente próximo da arte, e não do da arte em sentido estrito. Se, em vista de nossas finalidades, colocamos em primeiro plano o contraste fundamental entre reflexo científico e reflexo artístico da realidade, também aqui não devemos transformar a oposição em uma insuperável muralha chinesa. Inumeráveis fatos da história da arte demonstram que o desenvolvimento das técnicas exerceu uma forte influência sobre a técnica artística. Basta recordar a descoberta da perspectiva na pintura do Renascimento, o papel que nisso desempenhou Leonardo da Vinci. E, por outro lado, também a ciência não se mantém indiferente às inovações e progressos da técnica artística. Mas, neste local, mesmo reconhecendo essas transições, o que importa é a oposição dos princípios fundamentais, a aceitação de resultados parciais, que de uma e de outra parte são sempre subordinados e adaptados aos respectivos princípios contrapostos, não modifica substancialmente a situação. O que interessa neste contraste é a impossibilidade de aplicar universalmente uma determinada técnica artística ou mesmo simplesmente recebê-la pronta e acabada sem fazer nenhuma modificação. Isto acontece, é óbvio, porque a forma artística é a forma de um conteúdo determinado. Por isso, não permite uma generalização fora daquela particularidade que ela estabelece em cada oportunidade. A particularidade como categoria central da estética, por um lado, determina uma universalização da pura singularidade imediata dos fenômenos da vida, mas, por outro lado, supera em si toda a universalidade, uma universalidade não superada, que transcendência a particularidade, destruiria a unidade artística da obra. Já vimos, quando falamos da maneira que toda atitude universalizante deste tipo de relação aos problemas formais concretos produziria efeitos danosos para o fato estético. Mas é possível indagar se, na técnica artística, apesar de tudo isso, não possam estar ocultas determinadas tendências para uma generalização que vá além desta particularidade. A pergunta é justificada. De fato, a técnica de cada arte possui elementos, métrica, tratamento material do mármore, do bronze, etc., que não apenas podem ser aprendidos, mas que se adquirem tão somente através de um duro trabalho de aprendizagem, cujas experiências podem também ser transmitidas de um homem para outro. Deste ponto de vista, mas somente dele, a técnica artística não difere substancialmente da técnica científico-industrial, e, menos ainda, da artesanal. Quando se procurou traçar uma clara distinção teórica entre ciência e arte, colocou-se muitas vezes em primeiro plano o fato de que a arte, ao contrário da ciência, não pode ser aprendida. Tal fato é particularmente sublinhado por Kant, que pretendia admitir na ciência apenas uma gradação quantitativa entre Newton e o mais laborioso imitador, ao passo que a produção artística seria atividade inteiramente inconsciente e, portanto, não sujeita à aprendizagem do gênio. A oposição é aqui levada até o extremo absurdo do paradoxo, tanto para a atividade científica quanto para a artística. Esta não é de nenhum modo tão inconsciente quanto Kant pretende. E aquela ainda admite saltos qualitativos em relação à aptidão e à genialidade. Contudo, mesmo se falarmos da técnica considerada em si mesma, quando pouco poderemos obter de semelhantes oposições que derivam apenas do sujeito. Reconhecer a hierarquia qualitativamente graduada das aptidões não significa excluir absolutamente a possibilidade de aprendizagem. Já nos referimos ao fato de que também a técnica artística possui um elemento extremamente importante de aprendizagem. A historicidade da arte, que está longe de ser simples e retilínea, o progresso nela realizado, no sentido de uma aproximação cada vez maior da reprodução adequada da realidade, manifesta-se com particular clareza no desenvolvimento da técnica artística.
Mas, precisamente nesta desigualdade do desenvolvimento, revela-se claramente a real diferença, ou então, o real contraste, ou antes, o real contraste. Cada progresso científico na técnica deve se afirmar antes ou depois como um passo no movimento para frente, dado que o seu conteúdo objetivo se aproxima das leis da realidade objetiva, de sua aplicação mais econômica. A técnica artística, contudo, é apenas um instrumento para expressar com máxima perfeição possível a reprodução criadora da realidade que resumimos no princípio da forma como forma de um conteúdo determinado, na função organizadora de um nível específico de particularidade por cada obra de arte. Vimos que este meio organizador é diverso de acordo com o período, com o gênero, com o estilo, com a personalidade, etc. Portanto, uma técnica só é fecunda e progressista em sentido artístico quando favorece o florescimento próprio desta particularidade. Suas outras qualidades devem estar condicionalmente subordinadas a esta finalidade. Se elas a contradizem, qualquer técnica, sem prejuízo de suas outras qualidades positivas, é um obstáculo à arte. Mas não se trata apenas de um caso de conflito artístico individual ou histórico, mas também de questões muito mais gerais. Os problemas da evolução da técnica artística não são determinados pelo desenvolvimento social, mas os princípios e as tendências que surgem socialmente não são favoráveis incondicionalmente em todas as circunstâncias à arte. Podem também obstaculizar e confundir o fato estético, podem inclusive ser hostis à arte. Quando no Renascimento a influência recíproca da tendência geral da época, sobretudo entre técnica científica e técnica artística, levou a arte a alturas inesperadas. Hoje vivemos conflitos incessantes que, se vencidos pelas tendências modernas, podem lançar em situações trágicas até mesmo artistas respeitáveis. Que se pense na influência do pontilhismo, etc., sobre a pintura, ou na da psicologia profunda sobre a literatura, etc. Nota 225. Que em tais conflitos não estejam em questão relações fatalistas, foi o que tentei demonstrar concretamente analisando o Dr. Faustus de Thomas Mann, edições brasileiras e ensaios sobre literatura. O Abschied de Becher, em Schicksalswende, Reviravoltas do Destino. Mas este reconhecimento não aproxima a técnica artística da científica, antes acentua a oposição. Naturalmente, nenhum dos problemas a que referimos são exclusivamente nem mesmo principalmente problemas técnicos. Existe um complexo muito complicado de influências recíprocas entre situação social, concepção do mundo, penetração artística e intenção da personalidade criadora em uma determinada e determinante situação histórica, o qual decide o modo de escolha e de aplicação de uma técnica concreta. Como agem tais influências recíprocas, em que consistem os seus problemas essenciais, isto só poderá ser concretamente examinado quando falarmos da arte como fenômeno social, como parte da superestrutura. Aqui tivemos de nos referir brevemente a esta problemática a fim de compreender claramente a seguinte: que a impossibilidade de aplicar genericamente uma técnica, uma inovação técnica, etc., e, mais ainda, de encontrar nessa aplicabilidade geral um critério para julgar a técnica, não reside na psicologia do processo criador, em sua inconsciência, ou em uma irracionalidade da arte, mas, precisamente pelo contrário, no seu modo específico de refletir a realidade objetiva. Daqui decorre a necessidade de que em cada obra autêntica a técnica seja novamente criada, tendo em vista aquela particular perspectiva a partir da qual a realidade reproduzida é esteticamente organizada. Isto não exclui, de nenhum modo, a existência de desenvolvimento na técnica, mas faz da influência recíproca entre técnica e criação um complicado processo que deve ser sempre resolvido novamente em cada obra singular. Porém, ainda que em geral as maiores obras de arte atinjam também tecnicamente o máximo nível técnico de sua época, a perfeição artística de nenhum modo identifica-se teoricamente com a perfeição técnica. E um desenvolvimento técnico superior em nada altera a perfeição estética das obras pertencentes a uma fase tecnicamente superior.